maiores artistas de R&B não lançar nenhuma música, nenhum álbum e nem mesmo interagir com o seu próprio público. Hoje nós falaremos da história de um dos maiores nomes do R&B. Capítulo 1. As raízes de Frank. Nascido em New Orleans em 1987, Frank sempre foi apaixonado em música, escutando vários álbuns de jazz em sua adolescência. Frank nem sempre teve uma vida calma, pois aos seus 18 anos, o famoso furacão Katrina destruiu sua casa, deixando ele sem teto, sem dinheiro e sem rumo. Mas Frank não deixou se abalar e, aos 19 anos, pegou um carro emprestado e foi para Los Angeles tentar uma carreira musical sem recursos, sem contato, apenas um laptop e sua criatividade. No início de sua carreira, ninguém o conhecia, ou havia alguma noção de quem ele iria se tornar. Mas após ele se provar como grande escritor, compositor e produtor musical para algumas gravadoras grandes, ele se tornou ghostwriter de alguns dos maiores nomes da época, como Justin Bieber, Beyoncé e John Lennon. Mas assim como Kanye West, Frank, como produtor, não se sentia satisfeito em sua área. Assim, ele queria ser visto e apreciado como o artista que ele era. Help me out. Capítulo 2. Odd Future, Nostalgia Ultra e Ascensão. Após conseguir sua primeira grana virando ghostwriter, Frank lançou seu primeiro álbum chamado Nostalgia Ultra em 2011. E mesmo sendo seu primeiro álbum, já poderíamos ter uma pequena noção de quem ele poderia se tornar. Músicas como Swing Good e Novocaine ganharam destaque, usando o sample de algumas bandas famosas como o Coldplay. Após Nostalgia Ultra, Frank chamou a atenção, recebendo o reconhecimento do grupo sendo formado Odd Future, que era um dos maiores grupos de rap daquela época, que era muito descontraído e era um grupo de rap. Mas Frank se destacava por ele ser muito um artista de R&B, então dentre vários rappers ele sempre soava mais melódico. E após participar do grupo Odd Future, Frank foi reconhecido finalmente pela indústria musical, podendo assim fazer um álbum que o representasse. Mas como seria esse álbum tão grandioso de um artista tão genial? Capítulo 3. Redefinição de um artista. Channel Orange com certeza é um marco na carreira do Frank Ocean, porque como um artista tão pequeno e que acabou de surgir conseguiria fazer um álbum tão grande com nomes tão relevantes e um álbum completamente complexo e verdadeiramente bom de se ouvir. Com faixas gigantescas como Think About You, Sierra Lones, Sweet Lives e Super Rich Kids, Channel se tornou um álbum clássico, com destaque com a música Pyramids, com a participação de um dos maiores guitarristas da época, John Mayer. Mas será que só um álbum define um artista? É claro, os fãs estavam clamando por um novo álbum, mas o que Frank Ocean faria depois de Channel Orange, um álbum tão grandioso e respeitado pela indústria? Alright.
Capítulo 3. Geração Blonded. Após 4 anos, Frank lança seu álbum Blonde, cheio de identidade e histórias sobre o artista. Blonde marca uma geração. Também transformou uma indústria, sendo pela forma de como ela lançou, contra a própria vontade de sua gravadora, ou pelos assuntos abordados dentro do álbum. Esse álbum não possui estrutura nem beats pop. Na verdade, esse álbum é bem intimista. Ele é apenas um álbum que quer passar por uma geração todos os seus ensinamentos e conhecimentos que ele adquiriu durante a sua vida. If I could see the walls, I could see you faking. If you could see my thoughts, you would see our faces. Safe in my rental, knocking on my truck back then. We didn't give a fuck back then. I ain't a kid no more. We'll never be those kids again. Esse álbum com certeza é algo experimental. Nikes, Ivy, Pink mais White são músicas que abrem o álbum, mas já dá pra mostrar muito bem qual é a identidade e o que ele quer passar com esse álbum. Esse álbum, com certeza, é um dos maiores álbuns já feitos no R&B. Toda a estrutura, todas as músicas, tudo quer passar uma mensagem, e essa mensagem é muito clara, com destaque para a música Nights, que possui 3 partes. A primeira parte falando sobre o dia, a segunda parte falando sobre a tarde e a terceira falando sobre a noite. Essa faixa conta como o Frank Ocean se sentia meio incapaz e não podendo controlar as coisas que aconteciam em sua volta. Fala também sobre o trabalho e o desemprego e todo o estresse que essa rotina o causava. Todas as melodias são bem escolhidas, cada uma representa muito bem o que ele quer passar. E essa música com certeza é uma das melhores músicas já feitas e escritas por ele. Capítulo 4. A pergunta que não quer calar. Após todo esse crescimento, Frank Ocean ganhou fama, ganhou reconhecimento e hoje em dia é um dos nomes mais respeitados não só no R&B, mas na música. Muito pela sua influência e sua contribuição no mundo da música. Mas onde está Frank Ocean? Por que ele não lança nenhum álbum, nenhuma música, não interage com seus fãs? Isso é um mistério. Estamos há muitos anos sem receber notícias dele. Não sabemos aonde ele está, não sabemos o que ele está fazendo. Os fãs criaram a teoria de que ele faz isso para as pessoas apreciarem o seu trabalho, que realmente foi feito para mandar uma mensagem para essa geração. Já recebemos algumas versões e também algumas prévias de algumas músicas vazadas e também postadas pelo próprio Frank Ocean nas redes sociais, mas é só isso. Então fica a pergunta, quando o Frank Ocean vai voltar? Quando ele vai lançar um álbum que poderá mudar a indústria novamente? Nós ficamos no aguardo. Enquanto isso, vamos apreciar a grande música que ele criou. Jake Gyllenhaal was stoked.